o momento atual na visão espírita. Né? Então, esse planeta maravilhoso que nós temos essa visão, né? Que nos traz e nos chega a tecnologia, e aonde nós estamos encarnados. E aí a nossa reflexão começa por aqui, né? Nós vamos entender que esse é o nosso planeta, né? Olha, nós vemos assim. Essa é uma foto tirada da nossa estação espacial, ela existe de fato, tá? Isso é uma foto real. Então, uma foto aí linda, olha, maravilhosa, né? Com essa cor, né? Realmente exuberante, parece uma paz, né? Nos enseja uma paz, uma alegria. Mas é assim que nós vemos o nosso planeta. Infelizmente, nós temos relatos da parte espiritual, dos nossos amigos que nos trazem informações, que eles a veem dessa forma. Olha, os espíritos veem a Terra assim, cinza, escura, tenebrosa. E quem cria essa atmosfera, essa psicosfera, somos nós, com os nossos pensamentos equivocados, com as nossas manias de grandeza, com o nosso orgulho, com os nossos julgamentos equivocados, e por aí vai. Então, esse é um momento ímpar para que nós ajudemos a espiritualidade, né? Que nós façamos a nossa parte para modificar esse cenário que, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver com os olhos do espírito, né? Mas vamos seguir. Existe um desespero grande aí, muitos irmãos, né, com desespero, alguns já estão desesperados por ficar em casa, com a família, a oportunidade de você estar em casa. E aí eu queria trazer aí para todos, né, a nossa primeira reflexão aí, lá no livro Pão Nosso, no capítulo 29, a vinha, Emmanuel diz para nós, né, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E nessa página, ela diz o seguinte, me permitem ler. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. Ou seja, como se ela estivesse flutuando sem nenhum tipo de controle. O planeta não é um barco desgovernado, nos chama a atenção Emmanuel. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Entendem, meus amigos? Olha como Emmanuel nos traz de forma clara e precisa. E ele ainda continua. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí, assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência em experiência, se lhe integram no divino amor. Então, não cabe desesperos, não cabe medo, cabe sim você se resguardar, você se vigiar. Não é porque isso está escrito aqui no Pão Nosso que eu vou sair agora sem máscara para aglomeração e vou me expor. Não é isso que Jesus traz para nós. Ele diz que é preciso acontecer o que está acontecendo e que nós façamos a nossa parte. E aí eu pergunto a vocês, qual é a nossa parte, hein? Né? É ficar em casa assistindo filme? É ficar em casa dormindo depois do almoço? Aqueles que precisam sair à rua para trabalhar, para que nós que estamos em casa tenhamos remédios, alimentos, não é? Até algum divertimento, vamos dizer assim, através da televisão, através de palestras que nós temos condições de assistir. Então, nós temos que orar. Essa é a nossa missão, orar. Mas, Alex, de onde você tira isso? Pelo sentimento espírita, né? Nós vamos ver agora. Percebe? Eu estou trazendo para vocês um desenho mediúnico que um amigo nosso da casa de Eurípides
trouxe para nós, nosso querido Carlos, ele trouxe para nós e diz o seguinte, assim, veja, o desenho é o planeta com torres, espero que você esteja conseguindo ver, com torres, e essas torres, né, em cima dessas torres existem 3 pontinhos, né, como se fossem estrelas, e aí está definido como espíritos de luz potencializando os fluidos. As torres de captação dos fluidos nas fronteiras, ok? Os fluidos gerados pelas preces, pelas nossas preces. Mas será que todos nós estamos fazendo tanta prece assim? Ou será que tem muitos que não estão, né? Estão passando simplesmente? Aí entra aquele pensamento, aquela reflexão, cada um no seu momento. Eu posso dizer a vocês que né, aqui em casa, eu, a esposa, nós assistimos um culto das 9 horas da manhã, através da internet, com meia hora, tá? À noite, às 18 horas, nós temos o outro culto, também da casa de Eurípides, também meia hora, disciplina de horário, é lido uma página de um livro, é feita uma prece, aí estudamos o Evangelho, ou o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, é feita uma nova prece, e aí finalizamos o trabalho. E às 9 horas, às 21 horas, nos encontramos no Cefac, no culto do Cefac, que também é um culto de meia hora. Então, nós fazemos isso 3 vezes ao dia, gerando energia, gerando pensamentos bons, pensamentos, vamos dizer assim, com força, né, já que estamos unidos, e aí fortificamos o nosso pensamento, para encaminhar a espiritualidade, que eles possam receber essa força, que é o mínimo, o tão pequeno que nós fazemos, não é? Porque nós estamos dentro de casa, então nós temos que fazer o quê? Orar. Orar por aqueles que estão na linha de frente, os médicos, orar pelos irmãos que estão desencarnando, orar pela espiritualidade que lá recebem todos esses nossos irmãos. Mas vamos continuar aqui. O próximo desenho mediúnico, veja, é como se fosse aqui o planeta Terra e uma fina rede luminosa de fluidos gerada pelas torres, que elas descem lentamente cobrindo os territórios. Para quem já leu o livro Nosso Lar, você vai lembrar que os dirigentes, né, da colônia, em determinado momento, eles vão até as zonas inferiores, no umbral, e eles dizem, eles jogam uma rede luminosa, isso é colocado no livro, para que aqueles irmãos que realmente já estão com desejo no coração de serem amparados, aqueles que querem ser amparados, eles possam segurar nessa rede. Muitos não conseguem, isso é dito no livro. E aqueles que já se encontram, né, numa situação de um pouco mais de esclarecimento, eles conseguem ser resgatados. Então, quando o desenho aqui nos fala de uma rede luminosa, isso não é nenhum absurdo para nós, não é? Faz todo sentido. Uma rede luminosa de fluidos, gerada pelas torres que descem lentamente, cobrindo os territórios do nosso planeta. Veja, no próximo desenho é trazido para nós, olha, que buracos no centro dos territórios, sugando os fluidos. Esses fluidos, né, das preces que nós fizemos. Jato de fluido desce em direção aos planos inferiores. Fluidos caem como chuva fina para amparar a todos esses irmãos que precisam de nós, porque nós só estamos olhando a nossa visão e a própria imprensa ou a própria situação nos encaminha a nós olharmos apenas aqueles encarnados que estão nos hospitais, internados e desencarnando. Mas nós temos toda uma população de espíritos que também precisam ser amparados, que precisam receber as nossas influências positivas, o nosso amor, a nossa caridade, a nossa compaixão. Percebem? Então, esse é o nosso trabalho, fazer prece, orar, para que o plano espiritual possa receber essas energias benfazejas
que nós, neste momento, estamos emitindo. Seguindo, trouxe para vocês lá a questão 737 do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta à espiritualidade, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que fim? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Olha o esclarecimento que a espiritualidade traz para nós. Nós precisamos progredir. Nós estávamos marcando passo, como é dito, não é isso? Então, é preciso levantar essa poeira para que a casa seja arrumada. Isso está lá na questão 737 do Livro dos Espíritos. E aí eu trago para vocês essa... É um filme, eu não sei se todos já tiveram oportunidade de assistir. O filme chama-se A Cabana. Ele não é um filme espírita, mas eu recomendo a todos para assistirem o filme. Eu me emocionei muito. Então, assim, como diz os nossos adolescentes, eu vou precisar dar um spoiler, né? Contar um pouquinho do filme, só para você entender o que eu vou falar aqui. Desculpa. A artista aqui, do nosso lado esquerdo, ela está representando Deus. Ela se vestiu de uma mulher, né? Como Jesus diz, a mulher é que tem o amor mais próximo do amor de Deus, não é isso? E aí o artista aqui do lado direito, ele se caracteriza pelo um pai que perdeu uma filha através de violência, né? Uma violência, um homem que leva a filha dele. E ele não aceita. A vida dele, então, passa a ser um desespero e ele questiona Deus a todos os momentos. Então, em sonho, ele é levado. E aí, ela, representando Deus, começa a conversar com ele. E ele pergunta a Deus, né? Por que você deixou a minha filha ir embora? Por que você não salvou a minha filha? Olha, a gente se coloca no lugar desse pai, não é? Dessa ficção, né? Desse pai do filme. Porque quantas vezes nós questionamos Deus, né? Deus, por que eu? Por que você não evitou isso? E aí, olha a resposta que, no caso, o Deus do filme, né? Ele coloca para nós, e essa frase eu não esqueço. Eu faço maravilhas após as catástrofes, calamidades e cataclismas, mas eu não as orquestro. Porque se Deus as orquestrasse, seria um Deus malvado, não é? Um Deus maligno, um Deus revanchista, que vai te punir. E Deus não é assim. Então ele diz que quando nós criamos isso tudo, porque somos nós que criamos através do nosso livre-arbítrio, como nós fazemos com a psicosfera do planeta, com o nosso egoísmo, com a nossa arrogância, com a nossa hipocrisia, me perdoem as palavras, mas Deus aproveita isso tudo e ele faz maravilhas para a nossa reflexão, ok? Trago para vocês agora um conteúdo doutrinário, como a gente falou no início, né? Qual é a nossa missão nesse momento atual? E aí, lá no livro Chamados e Escolhidos, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, me permitem, eu vou ler para vocês. Emmanuel traz para nós assim: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Meus queridos amigos, Emmanuel está falando de nós espíritas. Nós espíritas já somos os escolhidos. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Continuando.
para a regeneração de nós mesmos, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício. Já somos os escolhidos. Continuando aqui. No amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, aí incluo eu aqui, né, sem julgar, sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia, para estender a caridade sem ruído, com quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos. Isso é Emmanuel que nos traz, e ele diz que nós espíritas já somos os escolhidos. Então, assim, ele não quer dizer que somos melhor do que ninguém, não, do que os evangélicos, os protestantes, nada, não é isso. Ele quer dizer o tamanho da nossa responsabilidade, que nos chama, em função dos esclarecimentos que nós já temos, que nos é colocado à disposição. Então, a nossa responsabilidade é trabalhar na seara do Cristo, pelo bem da humanidade. Tem mais um pedaço, ó. Perdão, ele fala aqui, né? E sem desfalecimentos. Em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Aí a nossa responsabilidade. Eis a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos, igualmente, de que em breve ou amanhã comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Então, queridos, precisamos fazer a nossa parte. Como nós temos aí vários trabalhadores da Seara do Cristo trabalhando, nossos queridos irmãos da Umbanda, que aqui eu mando um grande abraço fraterno, nossos queridos irmãos católicos, evangélicos e todos esses trabalhadores cristãos da Seara do Cristo. Precisamos nos vestir, nos imbuir desse amor e trabalhar, que seja por 1 minuto, por 2 minutos, mas nós precisamos fazer parte desse plantio. Vamos continuar aqui. Bom, eu vou trazer agora um aniversário de Chico, um trabalho que foi feito pelo CERJ, que diz respeito também a esse momento atual, porque no dia 2 de abril foi aniversário, né, de Chico Xavier. Coincidência nesse período? Eu só vou pedir aqui a compaixão de vocês, porque eu preciso ligar de uma outra forma aqui o nosso só um minutinho aqui. Epa, caramba, aqui, porque eu esqueci de ligar o som. Então eu vou ligar agora o som direitinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, compartilhar o áudio, tá vendo? Nossa, olha, eu estou adorando a compaixão de vocês, porque nós estamos aprendendo ainda, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o trabalho que foi feito pelo PE. E Farol,
para todos aqueles que encontram consolo nas mais de 450 obras espíritas de autores diversos, para os quais foi médium exemplar. O menino pobre e humilde de Pedro Leopoldo, nascido em 1910 de Maria João de Deus, sua referência afetiva e de amor puro, rompeu barreiras, dificuldades, para se tornar na maturidade um cidadão do mundo, exemplo do verdadeiro homem de bem sobre a terra. Nestes momentos de crise, vivificar em homenagem aos 110 anos de nascimento de Chico Xavier, seu legado de monumental obra espírita, nos faz deitar olhar sobre texto do mentor e amigo Emmanuel, com sábias recomendações para o transcurso da tormenta. No livro Escada de Luz nos lembra: o semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Paciência não é inatividade. Será um estado de compreensão, já que não dispomos de palavras para defini-la. Compreensão com espírito de serviço, capaz de aceitar as dificuldades da existência, com um dever de cooperar para que desapareçam. Assim, meus irmãos, venceremos as dificuldades do tempo presente, a pandemia que nos visita, lembrando-nos valores esquecidos. A alma de Chico foi nobre, nos ofertava o bom e o belo, no seu intenso trabalho de medianeiro do alto. Em parceria com a sensibilidade da poetisa Maria Dolores, nos ofertou outra pérola. Sobre a terra tudo passa, não só o fel que te enlaça, outros sorvem fel na taça, da prova em que estão lutando. Jesus nos aguarda e nos guia, alma irmã, alma sincera, Jesus também nos espera, mas espera trabalhando. Nossos irmãos aí, perceberam? Jesus também nos espera, mas espera trabalhando na tua seara. Então, vamos sair da inércia e fazer alguma coisa. Vamos trabalhar nessa seara do bem. Continuando aqui. Outra coincidência, Chico, aniversário, né? 110 anos, fazendo aniversário, 2 de abril. 31 de março, data da desencarnação de Kardec. Seria tudo uma coincidência? Foi só nesse período? Isso tudo é para nossa reflexão. É para nos lembrar do que nós temos que fazer, do que cabe a nós, esse pedacinho, esse pouquinho, né? Esse cadinho do trabalho. Tá? Seguindo. Trazendo para vocês agora, dentro desse nosso momento atual, né, na visão espírita, uma mensagem recebida dia 28 de fevereiro na Federação Espírita de Brasília, atribuída a Ismael, e diz assim: não se percam em especulações e avaliem os conteúdos disseminados através dos recursos tecnológicos. Isso é uma parte da mensagem, tá, queridos? Que a mensagem é muito grande. Muitos se protegem de propagar o vírus, mas propagam informações enganosas e não checadas, que possuem efeito devastador, assim como o vírus. Responsabilidade por aquilo que se escreve, se fala e se compartilha. Então, esse não é o momento de nós colocarmos pânicos nas pessoas. Lembram? Nós somos os escolhidos. Não que isso nos coloque numa situação privilegiada, não, volto a falar, não somos melhores do que ninguém. Somos os escolhidos para trabalho. Então nós temos que trazer esperança a todos, trazer uma palavra amiga, de calma, de equilíbrio, de dizer que o planeta não é um barco desgovernado. Não adianta colocar a máscara física protegendo do coronavírus e não colocar a máscara moral da fraternidade. Deve-se usar essa máscara ao olhar o imigrante, o vizinho,
ou aquele que se ilude ao permanecer na dor. Daí a nossa missão, de nós acatarmos, né? Acolhermos, perdão, aqueles que chegam ao nosso país, porque nós negamos, principalmente os venezuelanos, né? Há um tempo atrás, que estavam em desespero, e quantos nós não deixamos entrar no Brasil para dividir o que nós temos, o nosso amor, ou o vizinho que está em desespero e a gente não leva uma mensagem de amor, né? Então precisamos sair. Isso serve para mim também, tá, gente? Eu aqui, quando falo, como é dito em todas as palestras, eu sou o primeiro a ouvir. E por isso eu preciso fazer a palestra para que eu possa ouvir mais as minhas falas, né? Para não sermos hipócritas, para falarmos uma coisa e fazermos outra. Então, precisamos estar imbuídos do amor, precisamos vestir a camisa de Jesus, volto a falar. Bom, como Jesus é alegria, a doutrina espírita é alegria, ser cristão é ser alegre. Eu vou trazer agora para vocês um trabalho que eu admiro muito lá dos Amigos da Luz, que é a prece da pandemia. Então, para aqueles que não conhecem, vamos agora aprender ou ver como estamos fazendo a prece. Senhor Deus, estás inspirado, hein? Caraca, pandemia, Krakatoa em ebulição, perigo de terremoto, tsunami, live de sorriso maroto, é só desgraça mesmo, né? Só resgate coletivo para fazer a humanidade avançar, tá certo. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque parece, olhando daqui, que vocês estão pegando todo mundo, né? Tá aleatório, assim, tá pegando até nós que somos espíritas. Somos bons, né? Vocês não tem que separar o joio. Eu sou trigo, esquece que eu sou trigo, hein? Afaste-se por onde. Parece que não valeu nada esses anos todos que a gente está fazendo caridade, dando sopa para pobre, comprando roupa em brechó que não cabe nem em mim, mas para ajudar o centro, fazendo caridade. Troca de nada. De coração, estou ali para ajudar o próximo. Mas tu estás certo, Senhor. Tu estás coberto de razão, isso mesmo. Tem que botar esse povo para se coçar, gente. Por quanto tempo que Jesus esteve aqui ensinando como é que tinha que agir, amar o próximo, não fazeis com outros que quereis fazer convosco. Pô, eu já nasci amando o próximo. O senhor sabe que eu já pulei da minha mãe amando o médico, já saí catando os outros bebezinhos da enfermaria, querendo a marca. Vinde a mim, os bebezinhos, que deles é feito meu amor. O senhor não esquece, eu tô tinindo aqui para um mundo de regeneração. Tira esse corona de mim aí, sou grupo de risco, sou meio obeso. Mas se o senhor quiser que eu já desencarne agora, tudo bem, eu não vou fazer objeção nenhuma. O senhor é Deus, sabe melhor que é para minha vida, mas eu digo mais que é por causa do povo que eu ajudo, sabe? Poxa, eles não entendem. Eu falo, gente, a morte não existe, isso aqui é só um corpo. E eles choram. Eu falo, não, calma, gente, se eu for, continuarei existindo. Na verdade, vocês estão enxergando as coisas pela perspectiva da matéria. Tudo o que está acontecendo é para a nossa evolução. Né? O Deus é como um general que se preocupa mais com o soldado que com o uniforme dele. Livro dos Espíritos, questão 738. Eu leio. Vai me levar agora, eu vou podendo falar aqui do Espiritismo. Deixa aqui vivo, gente. Mas se quiser, me leva. Tá? Se quiser, me leva, porque tu sabes, tá? Assim seja. Ah, só uma coisa. Não sei se o senhor reparou, mas quando estava começando a quarentena, eu tinha acabado de matricular na academia. Lembra? Que a gente tinha combinado que ia ser mais saudável, né? Fazer atividades físicas. Pois é. Aí quando eu começo, o senhor resolve me levar. Tudo bem. O senhor vai me fazer só perder uma oportunidade de ser uma pessoa mais consciente comigo, com o meu corpo. Tá bom. Se eu reencarnar depois sedentário, a culpa é sua. Assim seja. Não digo culpa, não tô culpando. Sabe? Entendeste minha cabeça, sabe? Bem, assim seja. Ô, senhor, não me leva. Pai nosso que estás nos céus e não está na quarentena, poupado desse vírus seja meu nome. Venha a nós uma vacina. Seja feita a sua vontade, desde que não me mande pro beleléu. Esse troço que veio da China parar hoje. Perdoai nossas lambanças, assim como nós perdoamos a live do Tiaguinho. Não nos deixeis sair sem lavar a mão, nem passar álcool gel. Assim seja, amém. Amém, seja assim. Sério, Senhor, não me deixa ir, não. Meus queridos, será que nós fazemos a prece assim? Vejam, de uma forma lúdica, os nossos amigos da luz, eles trazem para nós a grande verdade.
Será que nas minhas preces eu converso com Deus dessa forma? Senhor, Senhor, não me leva. Como que, se o Senhor me levar, como que as palestras vão parar? Eu sei que tem muitos palestrantes, mas e aí? Poxa, é mais um trabalhador. Será que é assim que a gente faz a nossa prece? Entende? Muitas das vezes a gente faz permuta com Deus. Ah, porque eu faço quentinha. Ele falou assim, eu faço quentinha, é quentinha, eu compro a roupa lá do bazar. Então, a gente precisa, né, para as nossas reflexões, dou meus parabéns aqui aos amigos da Luz que fazem esse trabalho no meu pensar belíssimo, que leva a doutrina espírita de uma forma lúdica e com muitas verdades, tá bom? Um grande abraço a eles. Mas vamos continuar porque temos tempo. E aí, meus queridos, eu pergunto a vocês, é o fim dos tempos? Vamos dar aqui um segundo para vocês pensarem. Muitos vão dizer, claro que não. Que espírita é você, criatura de pouca fé? Como que vai acabar? Não está acabando nada. Eu digo para vocês, assim, no meu pensamento, é o fim dos tempos. Eu digo que é o fim dos tempos. Mas aí, o fim daquele tempo, antes da pandemia. Porque quando nós sairmos, e nós vamos sair, se Deus quiser, dessa situação que nós estamos passando de forma momentânea, nós vamos sair fortalecidos e nós vamos sair de uma outra forma, com outros pensamentos, com outras reflexões, com outros procedimentos. Eu tenho certeza disso. Aí entra um pensamento meu, porque nós não vamos ser iguais como nós éramos. Nós vamos aprender a valorizar mais. Nós estávamos perdidos e muito presos às coisas materiais. Nós precisamos, e eu tenho certeza que vamos dar mais importância daqui para frente, às riquezas da pátria espiritual que Jesus nos coloca à disposição. E muitas das vezes nós estamos desprezando isso. Então, esse sim, para mim, fim dos tempos, esse final desse tempo ruim que nós havíamos passado. E agora, para frente, eu tenho certeza, né? Que Deus fará maravilhas. Seguindo, vamos de volta ao conteúdo doutrinário, lá no Livro dos Espíritos, para a nossa reflexão. Então, Kardec pergunta a espiritualidade na questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E a espiritualidade responde, tem. Tem utilidade? Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? A espiritualidade responde, tem. E continua, né, e completa. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Então, meus queridos, eu penso que aqueles que estão um pouquinho, uma idade mais avançada, não vou usar essa palavra não, aqueles que têm um pouco mais de experiência, não vão ver, né? Nós não vamos ver essa maravilha que seria a conclusão desse episódio. Mas nós vamos ter um papel importantíssimo, que é, após esse momento, nós darmos início a essas modificações para que Deus realize as maravilhas. Então, acredito que com os nossos filhos, os nossos netos, né? Me perdoem, aqui não estou chamando ninguém de experiente, pelo contrário, até porque nós somos espíritos milenares. Então, vamos torcer para que possamos voltar a esse planeta, um planeta totalmente reestruturado, um planeta com mais amor, um planeta de regeneração. E aí a nossa parte, o nosso cadinho, vamos orar, vamos vibrar pensamentos de amor e deixar os pensamentos e as intuições equivocadas longe de nós. Vamos lá, vamos treinar isso. Seguindo, eu não poderia deixar de trazer para reflexão para nós, né? Eu acabei não trocando os dados ali, peço perdão. Esses dados que eu estou trazendo é de hoje, tá? Dia 23, não é isso? Então, vejam,
Por que trazer esses números para a nossa reflexão? São apenas números. Sim, mas eu quero refletir nisso aqui, ó, porque sempre as informações que nos chegam são as mortes, aqueles que estão desencarnando. E nós, no Brasil, nós já estamos num patamar de mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 irmãos por dia. 1.000 por dia. Então, aqui o Brasil já chegou em 21.600 mortes. No mundo, 339 mil. Só que nós tivemos 135 mil recuperados e 2 milhões e 86 no mundo recuperados desse vírus. Percebe, gente? É preciso divulgar esses números. E a gente não vê esses números na mídia. Não estou aqui criticando, não. Estou aqui refletindo. Eu gostaria muito que esses números fossem divulgados. E aí, para nossa reflexão, é o próximo slide, tá? Então, isso seria uma coisa bacana para a gente saber os números daqueles que estão se recuperando. 339 mil desencarnados chegando à pátria espiritual. Qual a nossa missão nesse momento? E aí, vamos lembrar de algumas mensagens que chegaram ao nosso conhecimento, que o Kardec nos coloca que, quando as informações doutrinárias que chegam até nós devemos passar pelo crivo da verdade, não é isso? Mas, só que muitos irmãos não querem nem colocar nomes para não se envolverem em orgulho, em vaidade, né? Então, às vezes, a gente não sabe, sabe da casa espírita que veio, ou da onde veio a federação, mas não sabe o nome da pessoa, né? Mas a gente passa pelo crivo da verdade. E aí eu recebi uma mensagem, e aqui lembrando nossos queridos irmãos da Umbanda, a quem eu mando mais uma vez um beijo, um abraço grande, e era de um preto velho, trabalhador, acolitado ali com o doutor Bezerra, né? O doutor Bezerra de Menezes trabalha junto com os pretos velhos, e ele trazia para nós que muitos irmãos estão chegando à pátria espiritual como verdadeiros leões, e que não aceitam terem desencarnados e não entendem que estão desencarnados e chegam como cães bravios. E esses irmãos da parte espiritual, eles estão com essa missão seria a primeira linha para receber esses irmãos e aí acalmá-los e dar o esclarecimento necessário para aqueles que já têm condição. Então, olha a importância da nossa prece, olha a importância desse trabalho de nós elevarmos o pensamento e pedir a Deus que fortifique, que dê condições a esses irmãos, para que eles possam elevar esse trabalho a turno, de forma tranquila, de forma agradável. São milhares que estão desencarnando. Recebemos informações também de um dirigente de uma casa espírita, nossa, conhecida nossa, que em suas orações, pedindo orientação aos mentores da casa, recebeu a orientação de que, porque havia, vamos dizer assim, havia uma reclamação, né? Eu estou pedindo amparo, vocês não me respondem, eu estou pedindo ajuda, vocês não me respondem. E aí a resposta, com amor, é claro, de forma augusta, vamos colocar assim, é que o trabalho era imenso e que necessário se fazia silêncio na pátria espiritual para que eles pudessem atender a todos esses que estavam desencarnando. Que as casas espíritas, que hoje estão vazias, fechadas, elas estão se servindo, né, de hospitais, para esses irmãos ter o primeiro acolhimento. Por isso elas estão vazias. Faz todo sentido. Por isso o silêncio, para o trabalho, não é? Para a nossa reflexão. Para a nossa reflexão. O nosso querido amigo e dirigente lá da Casa de Eurípides, nosso querido Gilberto Bordalo, ele sempre coloca para nós, né, que a espiritualidade amiga trabalha quando nós, desencarnados, não fazemos muita bagunça e não atrapalhamos. Porque nós chegamos às casas espíritas desequilibrados, com pensamentos equivocados, com orgulho, vindos da rua, às vezes numa semana, né, fora da casa espírita,
arrogantes, e aí nós adentramos a casa espírita para realizarmos aquela limpeza. Então, como nós perturbamos o plano espiritual. Mas eles são tão caridosos com todos nós. Vamos seguindo, já estamos indo para o nosso final, né? Com o tempo que nos foi disponibilizado. E aí eu pergunto, qual a sua visão como espírita? Aqueles que querem sair para trabalhar, aqueles que precisam ficar em casa, aqueles que vão à rua, que estão entregando quentinha, estão se expondo, porque eu mesmo já fiz esse pensamento logo no início. Nossa, como esses irmãos estão indo à rua, estão se expondo. Então, vamos ver o que a espiritualidade traz para nós, uma mensagem atribuída a Ismael. Tentem continuar com suas vidas na medida do possível. Estamos seguindo diretrizes sólidas do Dr. Bezerra de Menezes, que é nosso imediato, no que diz respeito às enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Ele implora para que tomem todas as precauções cabíveis, mas sem deixar de auxiliar seu próximo. Se no foro do seu íntimo achar que deve ajudar ficando em casa, emanando orações positivas, bem como palavras de conforto por meios eletrônicos, que Jesus abençoe sua tarefa em seu nome. Se achas que deves ir de encontro aos necessitados, estendendo a mão amiga àqueles que vivem crises diárias, que Jesus te abençoe em dobro, porque muitos estão à mercê, sem recursos materiais e emocionais, necessitando de desencarnados e encarnados para levar mais recursos, sempre na medida do possível. Não pretendemos que ninguém seja imprudente ou que se sacrifique de maneira equivocada. O que pedimos é para ajudar sem se desajudar. Queremos pessoas ativas e não doentes. Não devemos, nesse momento, criticar a escolha de ninguém, pois cada um pode ajudar à sua maneira. O que seria do doente se o médico se recusar ao trabalho do exame e da intercessão? O que seria do médico sem o auxílio do socorrista que leva o enfermo até o leito? O que seria do socorrista sem o concurso da mão amiga que o avisa e ampara o doente até sua chegada? Cada um faz sua parte na escala da vida e não é prudente criticar o outro. Deixai esse trabalho àquele que julga em última instância, que sabe todos os móveis de todas as suas ações. Irmãos, trabalhemos juntos na obra do Senhor, com fé, coragem e força de vontade, para que nós, seres imperfeitos, sejamos dignos de sua misericórdia e que possamos vencer mais uma etapa dessa bela história que se chama a ascensão da humanidade na escala do universo. Paz e bem a todos, e assim seja. Essa mensagem recebida entre os dias 17 e 18 de março, ditada pelo Espírito Ismael, né? Vocês ouviram? Eu preciso saber quem fez a psicografia? Eu preciso saber em que momento foi? Eu não preciso, porque as palavras são palavras de ajuda, são palavras coerentes, são instruções coerentes e amorosas. Nada aqui é absurdo. Então, passamos pelo crivo da verdade e nós entendemos que a mensagem ela tem um cunho verdadeiro. Aqueles que querem ajudar, que precisam, que vão às ruas, que se acolitem do amor de Deus, de Jesus, que peçam a proteção. Aqueles que preferem ficar em casa, né, para não julgarmos que em casa fiquem, mas que orem a nosso Pai, fortalecendo aqueles que estão nas ruas trabalhando. Seguindo, meus queridos, estamos chegando ao final, e aí eu trago para vocês um passe virtual, e eu vou pedir agora, eu vou trazer para vocês um vídeo de uma música, se eu não me engano, de franciscanos, e ela me toca profundamente. Então, nesse momento, eu vou pedir que você, ao assistir, ouvir essa música, você mentalize esses irmãos que estão acamados, esses irmãos que estão desencarnando, os nossos familiares, aquele amigo mais chegado, né, ou aqueles mais distantes, aquele irmão que você queira desejar um bem, ou um amor, ou um abraço, que você mentalize a todos, né, para que eles sejam, nesse momento, abençoados. Vamos lá. Meus irmãos, chegamos ao fim. Eu desejo a todos muita paz, muita alegria. E deixa eu desligar aqui e voltar lá para o nosso... agradecendo aí
pela oportunidade. Opa. Meu amigo Ricardo, estamos finalizando aí, agora peço a tua